Vou fazer uma pergunta aqui enquanto mediador, depois eu vou abrir para as perguntas da plateia. Uma questão que não foi levantada por vocês dois e que está no site do BDS é que o BDS se propõe a ser um movimento contra a violência, né? Não só contra o sionismo, mas também contra a violência e com o objetivo de desestimular o terrorismo do fanatista, né? E tomando isso como base, eu queria perguntar aos dois o quanto vale a pena esse embate, essa continuidade de hostilidade entre sionistas e membros do BDS, ou enfim, o quanto é positivo o quanto é positivo no sentido de alcançar a paz, certo? Ou no menor dos casos, de cessar com a violência ou diminuir a violência contra civis o máximo possível. Então, assim, será que a gente não pode colocar, talvez, você falou, Michel, que o BDS está no mesmo lugar que a direita sionista, né, quando faz os ataques que faz. Será que também o BDS não está no mesmo lado da esquerda sionista quando se coloca a favor da paz e da não violência? Vai por aí minha pergunta. Quanto vocês acham que essa hostilidade contribui com a paz? Por isso que eu falo que acho salutar assim, a questão do BDS, porque por mais que cause assim, talvez individualmente algumas rusgas, do que o Michel estava falando daqui a pouco, o catedrático lá da Universidade de Jerusalém não foi desconvidado para uma palestra, por mais que ele seja contra a ocupação. É um movimento pacífico e eu acho que isso aí está sacudindo a sociedade israelense, tanto é que eu estou aqui, né? Então é bom porque pensar assim, mas por que existe BDS? E daí a gente acaba até esvaziando um pouco o sentido e falar assim, não, porque é um movimento antissemita. Não é um movimento antissemita até porque tem vários judeus no BDS. Eu acho que é um movimento político, legítimo e não violento. A partir desse princípio, se a gente vê o histórico desse conflito que a gente tem aí há décadas, né, e muita gente já morreu, interminável, eu acho que ele é propositivo. E sim, também acho que, querido, até já abri um outro parênteses aqui. Teve um rapaz que teve na palestra do Rio e acabou indo em Porto Alegre, me entrevistou, acho que é Daniel. Se não me engano, ele é do movimento desse, se não me engano, também do Rio, pode ser isso? Foi me entrevistar lá, a gente começou a conversar, tomando café junto. Eu falei, Daniel, tu que é do Rio de Janeiro, já tomou lá no Rio de Janeiro, eles falam dura, né? Você me fala que São Paulo, quando a PM bota o pessoal no paredão, para teu carro para te revistar, assim. Enfim, ele falou, várias vezes, tu gostou? Ele, não, pois é. Eu fui policial, quem não sabe, lá em Porto Alegre. E eu sei que as pessoas não gostam, mas é necessário. Mas eu fiz a seguinte questão pro Daniel. Tá, então vamos fazer o seguinte, Daniel. Tu levou uma dura do policial carioca, não gostou? Não. Imagina ser um policial argentino. É a mesma coisa que um palestino de Betlehem, de Nablus, enfim, sofre diariamente desde 1967. Ele sai com o carro dele, com a esposa, para no checkpoint, toma uma dura, é esculachado, humilhado, por um menino de 17, 18 anos que nem sabe o que está fazendo ali, porque eu já tive 17, 18 anos e já serviu o exército, não sei como é que é, não sabe o que está fazendo ali, esculacha, humilha e manda ele embora. E isso desde 1967. São 50 anos. É isso que tem que terminar. Em vez de ficar comprando foguete, que não precisa tanto, meu Deus, em vez de estar comprando tanque, avião, investem a fundo perdido na sociedade palestina
em profissionais palestinos, em pessoas que podem abrir um comércio, uma indústria, e vocês vão estar proporcionando uma estabilização social, além de econômica. Porque para um palestino desempregado que acorda de manhã, vai procurar emprego, às vezes, muitas vezes, inclusive em Israel, e sofre toda essa humilhação, volta para casa com fome, não tem água porque foi cortada, às vezes a luz acabou mais cedo e tem que aguentar ainda a esposa brava por isso tudo, né? E muitas vezes a mulher que acaba apanhando desse marido. Não é fácil. Todo esse ódio que se cria é direcionado para Israel, e só Israel tem o poder de acabar com isso aí, ou pelo menos minimizar. Bom, primeiro que eu achei a provocação muito boa. Eu acho que é uma provocação importante para a gente fazer o tempo todo. Aquelas provocações que não são provocações que acontecem, a gente responde para um tema que está para a gente debater. Bom, primeiro que o BDS é um movimento que não é armado. Ok? O discurso do BDS, a produção da retórica do BDS é extremamente violenta. Tá? E, de novo, faço exceções porque há outros BDS. O BDS que a gente conhece aqui. A ideia de percepção do outro, a ideia de diálogo com o outro é superada pela ideia de confronto com o outro. É um confronto não armado, mas é um confronto que coloca o outro como inimigo o tempo todo. É uma noção muito próxima do sionismo de direita, justamente por conta disso, que coloca o outro como traidor de uma verdade. A verdade está com o outro, etc. e tal. É uma lógica muito tautológica, né? A ideia de que o outro produz alguma coisa e a única maneira que eu tenho que destruir para destruir o que o outro produz é destruindo o outro, não fisicamente, mas deslegitimando o outro. Esse é um ponto claro, assim. Não há uma lógica armada no BDS, mas há uma lógica violenta no seu discurso. Mas você tem razão. O BDS, em algum sentido, estrategicamente, sai da armadilha que essa direita que está no poder em Israel hoje coloca o povo palestino, que é transformar o povo palestino num povo bárbaro, que reage com armas, etc, etc. Quando o palestino produz política, ele desconsidera e deslegitima o palestino. Então o palestino vai para as armas e aí ele recebe a opressão. Agora, é um equívoco achar que o BDS é a única alternativa não violenta do povo palestino. Há dezenas de outras, tá? Por exemplo, há grupos de ex-soldados e ex-guerrilheiros palestinos dialogando a partir da lógica de que é necessário o conflito. Por exemplo, há grupos de acadêmicos palestinos e israelenses que estão dialogando o tempo todo. Por exemplo, há grupo de mulheres palestinas e israelenses que falam sobre a questão da paz o tempo todo e que são atacadas pelo Hamas e pelo BDS. Há uma lógica, né, que os palestinos mais conservadores chamam de normalização, que é negada pelo BDS por conta de você considerar a existência de Israel como uma derrota a priori dos palestinos. Isso é hiperviolento. O que eu acho é que além do BDS tem 300 outras formas de dialogar com os palestinos que estão acontecendo por aí, né? Por exemplo, a famosa movimentação das tendas. Os palestinos construíram tendas para quem conhece Jerusalém, o norte de Jerusalém e Malé Adumim, onde ia ser construído um novo assentamento, né? E jovens palestinos e israelenses construíram tendas, milhares de tendas. Vocês sabem o que aconteceu com a construção desse assentamento? Foi cancelado, né? Então, assim, o discurso do BDS de não violência é um discurso que, na verdade, fala de não movimento armado, o que coloca a direita palestina numa situação de cheque. Mas eu não sou da direita sionista, uma situação de cheque, mas eu não sou da direita sionista. Eu não tenho que pensar como eles. Para mim, os palestinos não são bárbaros. Então, eu posso acreditar em outras formas de diálogo e que não são boicote. E é por isso que eu aposto nelas e milito por elas. É isso. Muito obrigado. Bom, vamos às perguntas. Se puder vir até o microfone. Vou fazer 3 por vez para não poder me esquecer, porque eu estou ficando velho. Como a gente não tem muito tempo, vou pedir para que as perguntas sejam 10 segundinhos, tá? O mais
breve possível. De fato, eu não vou fazer pergunta. Meu nome é Andréa Fernandes, eu sou advogada internacionalista, sou também jornalista e presidente de uma instituição de direitos humanos que trabalha com violações de direitos humanos no mundo muçulmano. E eu queria fazer a sugestão de pauta para vocês, que é uma questão que a esquerda global não está preocupada, que é com a questão de violações de direitos humanos no mundo muçulmano. Inclusive, eu discordo muito do professor Michel, quando ele diz que o único país no Oriente Médio reconhecido por uma declaração das Nações Unidas que promove cidadania desigual seria Israel. Isso não é verdade. Eu estudo essa área diariamente. Eu posso citar diversos casos, inclusive, de instituições renomadas, mostrando, por exemplo, como vivem os homossexuais em todos os países muçulmanos. É inconcebível a gente dizer que Israel é o único país que promove cidadania desigual quando o Irã, desde 79 até 2006, matou mais de 4.000 homossexuais enforcados, e lá pode se matar até a espada. Onde no Egito se faz exame anal e a esquerda não denunciou isso. Então, eu gostaria que vocês sejam uma diferença, que vocês denunciem o genocídio cultural que está acontecendo na Turquia, onde no início do século, pelo menos metade da população, que hoje é de 80 milhões de muçulmanos, metade era de cristã, e hoje são 120 mil cristãos. Então, minorias étnicas, religiosas e de gênero estão passando por limpeza religiosa em todo o mundo, religiosa, étnica, de gênero, em todo o mundo muçulmano, e a esquerda não tem se levantado contra isso, e a única pauta é Israel. Então, eu espero que vocês se levantem também contra esse tipo de desigualdade. Obrigada, desculpe pelo tempo. Só, o pessoal que está batendo palma e tal, só um detalhe que eu não disse isso. Assim, vale a pena discordar de mim. Não, eu não disse isso. Então está gravado, escutem. Eu vou repetir o que eu disse. Só falta dizer que eu estou dizendo que não há genocídio. Eu falei do Irã, falei da Síria, falei do Egito, falei de genocídio. O que eu disse é o seguinte: preste atenção para depois não falarem mentiras por aí. O que eu disse foi o seguinte: Israel é o único país criado pela ONU e promove cidadania desigual. Vocês entenderam? Eu vou repetir, peraí, é devagar. Israel é o único país no Oriente Médio criado pela ONU, ele é o único, não tem outro, criado pela ONU, porque tinha outro, que é o país árabe, que foi criado pela ONU e não existe, e que promove cidadania desigual. Eu vou repetir uma terceira vez, que isso é importante. Israel é o único país no Oriente Médio criado pela ONU e promove cidadania desigual. Sobre discriminação no Egito, eu falei que os coptas tinham sido assassinados. Sobre a Síria, eu falei do assassinato na Síria e falei que isso é terrível e que a esquerda não fala sobre isso, que é estratégico. Sobre o Irã eu não falei, mas eu vou falar aqui. O Irã persegue homossexuais, o Irã mata homossexuais, o Irã pendura homossexuais, e eu participo de uma organização que salva homossexuais que fogem do Irã para Tel Aviv. Sobre a Turquia está perseguindo hoje a esquerda turca, encarcerando jornalistas um atrás do outro. Vocês querem saber mais? O Iêmen está promovendo uma guerra de limpeza étnica nos últimos 5 anos e ninguém faz nada. Querem saber mais? A Arábia Saudita está hoje promovendo um assassinato contra mulheres supostamente adúlteras aos montes e ninguém faz nada. Vocês querem saber mais? A Tunísia, um país secular, está encarcerando hoje militantes de direitos humanos, chamando-os de sionistas. Agora, é muito louco o que aconteceu aqui. É fake news na veia. É claro que eu sou um militante sionista. E é claro que eu conclamo a esquerda a não produzir a estupidez que ela está produzindo, falando de sionismo como assassinato, enquanto o mundo árabe em torno todo está se matando. E está matando gente de esquerda. Isso não significa que Israel não possa ser criticado. E como sionista, eu acho
e eu conheço um pouco de Israel, que a produção de cidadania desigual nos territórios ocupados é anti-sionista. E não vale a pena, pelo menos não façam isso na minha frente, de botar palavras que eu não disse na boca. Isso é feio! É claro que eu não falei, eu falei que Israel é o único país, eu falei que Israel é o único país formado pela ONU que produz cidadania desigual. Vocês acham que eu sou débil mental de dizer que só Israel produz isso? Gente, leiam o que eu escrevo! Ô, pessoal, só um pouquinho. Pessoal, eu quero só dar um depoimento. Se é para falar com voz, eu uso a minha. Pessoal. O Michel falou exatamente o que ele repetiu. Doutor, por favor, com a devida vênia, eu vou falar agora. O Michel falou exatamente isso, concordo com o senhor e eu ouvi, tá? Se a doutora tem toda a razão, concordo contigo, eu vivi em Abu Dhabi, né? Lá não tem tanta perseguição homossexual, senão metade do Dubai está morta. Mas enfim, vocês têm que entender o seguinte, pessoal, agora eu vou cair em defesa aqui do meu cliente. O Michel tem sido alvo, tá? Eu não concordo em quase nada com o Michel em política nacional. A gente diverge hoje 80% no Oriente Médio, mas uma coisa é a verdade e o que a pessoa fala. Eu acho que a doutora não interpretou talvez exatamente as palavras, ela veio com um discurso pronto para o que ela queria legitimamente arguir, mas o Michel ele se exalta porque ele tem sido vítima. Como eu agora cheguei aqui e alguém me falou assim, pô, como é que o Michel, um professor, vai discutir com um professor de jiu-jitsu? Mas não sabe que eu sou advogado, que estuda e que nega o Holocausto. Opa, vou lá e falar. Eu nunca fiz isso, nunca neguei o Holocausto, até porque eu estava conversando com o professor antes ali. Eu tenho 6 ou 8 primos judeus. Minha família tem muçulmanos, tem católicos, tem evangélicos e tem judeus. Estudaram com a israelita, migram para Israel, viajam, um serviu o exército de Israel, enfim. Eu nunca falei isso. É que infelizmente hoje no Brasil e no mundo a gente tem produzido uma grande quantidade de babacas que vão para a internet e colocam o que querem, e daí as pessoas aceitam aquilo como verdade, tá? Eu acho que só foi talvez uma interpretação errônea da doutora. O Michel se exaltou só porque realmente ele é vítima dessas mentiras o tempo todo. Eu acho que está esclarecido agora, né? Então, bola para frente. Obrigado. Gente, só antes de chamar a próxima pergunta, eu vou pedir para não haver mais esse tipo de bate-papo, tá? Um fala, o outro responde. A ideia é vir uma pergunta e a resposta deles e vir a próxima pergunta. E faça pergunta. E por favor, façam perguntas. Próximo. Bom, aproveitando, já que também teve essa parte, né, e eu vejo que existe até, pelo lado judaico, muita gente que usa os argumentos dela para minimizar o que acontece, inclusive, na Palestina. Também acontece, mas lá você não compara com os outros países árabes, realmente existe, mas eu, como judeu, por exemplo, me incomodo o que acontece em Israel, né? Estamos aqui para discutir isso, não estamos aqui para discutir outras coisas, né? E o Michel começou a falar de cidadania desigual. E eu queria colocar, mas tudo bem, você pode colocar legalmente a cidadania desigual nos territórios, mas dentro de Israel também existe uma cidadania desigual com os árabes. Apesar de ter os mesmos direitos, na prática não é exatamente isso. Então, você se incomoda, por exemplo, com os territórios ocupados. Ou seja, se Israel então anexasse, como fez com o Golan, com as colônias, então estaria tudo bem? E aí dando a independência, por exemplo, para o resto, tá entendendo? De uma certa maneira, a Palestina fosse o outro lado, então aí também estaria tudo bem? Porque aí seria todo mundo cidadãos, os judeus lá seriam cidadãos e coisa assim. Você deslegitima o BDS, né? De que maneira você acha que poderia, eu já te fiz outra vez, mas não foi respondido, de que maneira você acha que o mundo poderia se colocar, se não como o PDS, de uma maneira para tentar forçar essa solução em termos do governo de Israel,
De que maneira que seria? Algum outro movimento de boicote histórico você apoiou? Você acha que foi legítimo? Ou não? Não existe interferência? Não pode ter uma interferência externa, na sua opinião? Só terminando aqui. É que eu queria falar. Bom, vou falar devagar para depois não falar em coisas que eu não falei. Eu acho que... Vocês estão escutando para depois não falar que eu não falei? Eu acho que a desigualdade produzida pela cidadania palestina nos territórios ocupados não é a mesma no sentido político que é produzido dentro de Israel. Eu acho que Israel desenvolve nos últimos 25 anos um modelo econômico neoliberal que produz desigualdade econômica bastante pungente. A gente pode perceber, por exemplo, cidadania, por assim dizer, de desigualdade, e não cidadania desigual, entre populações árabes e populações judaicas dentro de Israel. Inclusive hoje, o atual governo, com todas as críticas, já perceberam que eu tenho a ele, tem um projeto de intervenção na população árabe que ele nunca teve antes. Agora, o equívoco é achar que somente dentro de Israel, somente as populações árabes sofrem com a desigualdade econômica. Populações de minorias judaicas também sofrem. Por exemplo, os etíopes, você vai para Givat Shaul, no sul de Israel, você percebe a população empobrecida radicalmente. Por exemplo, alguns grupos de novos imigrantes. Ou, por exemplo, judeus orientais de origem marroquina em determinados lugares. O que Israel produziu nos últimos 50, 60 anos foi, na sua primeira metade, uma possibilidade de convivência e de intervenção distributiva do Estado. Na segunda parte desse momento, ele produziu um sistema de produção de desigualdade econômica. E é claro que quando você tem uma abordagem étnica por trás disso, essa abordagem étnica vira uma relevância maior. Ou seja, quando se promove desigualdade econômica para população que tem uma origem étnica não judaica, isso vira referência. A diferença fundamental entre os palestinos de Belém e os palestinos, por exemplo, de Kfar Qassam ou de Nazaré, é que os palestinos de Nazaré e de Kfar Qassam têm representatividade no Knesset, no parlamento. Os de Belém não. Quem administra a vida dos palestinos de Belém é o exército. Isso é intolerável numa democracia para um sionista. É disso que eu estou falando. Olha, boicote, tá? Eu tenho um certo... Eu não bebo alguns refrigerantes. Eu, por exemplo, não faço kiddush com vinho produzido nos territórios ocupados. Isso é uma prática pessoal. Eu tenho uma dificuldade de entender boicote como elemento efetivo de prática política. Eu não acho que o boicote como prática política chega a algum lugar. Eu acho que o que chega a algum lugar é prática política. É militância em conjunto, é desenvolvimento de partidos em conjunto, é manifestação em conjunto, é produção de material em conjunto. Eu acho que o boicote é antítese disso. Eu tenho uma certa desconfiança de que o boicote é espuma da água e não a água. Está inscrito, tem ordem. Desculpa. Era ela. Tem quem está fazendo a ordem? Eu sei que está difícil, inclusive, para o mediador, né? Mas eu queria dizer o seguinte, é um mantra. Infelizmente, começo falando de mim, porque é de mim que eu cobro responsabilidades. Eu sou judia, eu vou formular minha fala, certo? Eu sou judia, sionista e socialista. E na perspectiva dos direitos humanos, a questão do respeito à autodeterminação de cada povo é fundamental, mas para eu me determinar,
eu preciso me reconhecer como centro. Isso significa que eu, como judia, sionista e socialista, eu defendo os direitos humanos. Como judia dos palestinos, eu reconheço o seu direito de autodeterminação. E sei que eu entendi, Michel, o que você estava falando. O centro da tua fala é este, é reconhecer. Você sabe que há problemas de violação, mas não é só no mundo árabe, não. No Brasil há problema de violação. Eu quero saber quem aqui se compromete aí lutar contra a violência contra os negros nas periferias jovens. Então, a questão é muito mais profunda. E eu pergunto ao Michel, o que significa para você, como judeu, a relação entre o respeito à autodeterminação palestina e o respeito à sua identidade judaica? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer algumas perguntas, tá? Para ver como que elas se conectam, para tanto o Michel quanto o Mohamed também poderem falar, tá bom? Porque senão cada pergunta se estende muito, tá? Então você... Oi, assim, você falou da questão do BDS ser um movimento político, legítimo, não violento. E aí o Michel falou que existem muitas outras formas de atuação não violentas dos palestinos e de ambos os lados, em prol da paz. Então, assim, aqui no Brasil, a ação do BDS ela é muito difundida na esquerda e esses outros movimentos, eles não têm tanta voz. Tipo, eu queria saber como fazer com que a esquerda brasileira também veja esses outros movimentos não violentos de protagonismo palestino. E também como fazer a esquerda brasileira desvincular essa imagem do sionismo com a ocupação direta, tipo, de como é isso. Acho que mais uma que vocês... Meu nome é Geraldo Paulo. Uma coisa que eu nunca vejo mencionada quando se fala em BDS, eu gostaria de saber a opinião, é que Israel está tendo sucesso comercial econômico e, obviamente, qualquer boicote interessa para concorrente de Israel. Isso pode ser, eu não sei, eu pergunto, um motor do boicote. Não é, em que proporção, não sei. Que interessa, economicamente interessa. Boicotar o concorrente é bom negócio. Acho que os três é um pouco limite. Deixa eles responderem essa, a gente... Tem mais três, depois mais três. As próximas. Bom, são duas perguntas muito próximas, né? A sua e a sua, seu nome é? Lia. A da Lei e da Carol são muito próximas. Lia, assim, ó, a minha identidade judaica é incontestável no cotidiano. A minha identidade sionista, apesar de tudo, é incontestável porque ela é fundamentadora da minha identidade judaica. Eu não vejo possibilidade de isso estar desconectado da minha identidade como ser humano e de solidariedade ao outro, né? Nesse sentido, a tua pergunta, desculpa, mas ela quase não tem sentido, porque eu não vou deixar de ser humano para ser sionista, não vou deixar de ser humano para ser judeu. Eu acho que é um elemento de continuidade. Eu acho que é um elemento de continuidade. Quanto mais eu pratico a minha humanidade, mais eu sou judeu e mais eu sou sionista. Nesse sentido, aqui é uma contradição histórica do sionismo que ele tem que resolver consigo. Não se pode ser sionista aceitando cidadania desigual. E eu me preocupo com isso porque eu sou sionista. Não que eu não sou sionista, tá? Sobre a sua questão, Carol. A esquerda no Brasil acabou de sair de uma crise. Na verdade, não saiu da crise, acabou de sair de um baque, que é um baque fundamental.
depois de 13 anos no poder, ela foi defenestrada do poder sem muita resistência. Tem que entender qual é a esquerda que a gente está falando no Brasil. Essa esquerda tem pouquíssima informação sobre o que acontece no mundo. Nós concordamos contigo. Essa esquerda... Hã? Você acha? Ah, então tá bom. Todo mundo concorda. Consegui falar com vocês, concordam com isso? Eu acho. Olha, tem gente que não concorda. Eu acho bom. Quando todo mundo concorda, eu prefiro sair. Quando um lugar onde todo mundo concorda, eu vou embora. Você discorda? Ótimo. Acho bom. A esquerda brasileira, no seu campo internacionalista, é extremamente mal informada e digo mais. Ela incorpora agendas que são agendas importadas de outros lugares. A esquerda brasileira promove pouca reflexão, pelo menos sobre política internacional. O que eu acho que a gente tem que fazer, e presta atenção, não estou falando isso como alguém de direita, estou falando isso como alguém de esquerda. O que eu acho que a gente tem que fazer é promover reflexões originais dentro da esquerda brasileira. Fazendo isso, disputando as referências hegemônicas na esquerda. O que significa isso? E aí, para a tua segundo ponto da tua pergunta, Carol, o sionismo, ele, em algum sentido, se transformou naquilo que o Muhammad chamou de lugar maldito. A gente tem que disputar o termo do sionismo, a gente tem que disputar o conceito do sionismo, a gente tem que estudar sionismo, a gente tem que saber o que significa sionismo. Se sionismo significa ocupação, tem um problema. A gente tem que disputar essa referência. A gente tem que primeiro estudar sionismo e segundo, trazer o debate para dentro da esquerda. Como é que se faz isso? Participando do movimento social, participando dos partidos políticos, participando de disputas discursivas, produzindo documentos. Eu vou dar um exemplo para vocês importante. Vocês sabem quantos livros acadêmicos sobre o Oriente Médio, o conflito palestino-israelense, tem nos últimos 10 anos publicados em português? 4. Um do Schlein, Avi Schlein, que é um bom livro. É um bom livro, um livro cortina de ferro. Um livro acadêmico de fato. E os outros 3 livros, um é do Shlomo Sand, chamado A Invenção do Povo Judeu, que é um livro que em Israel é pouco importante, que é um historiador de segunda categoria, que trabalha o conceito de invenção de povo judeu como se fosse somente dele. É um historiador da Universidade de Tel Aviv. É um livro que não é exatamente um livro de referência. O terceiro livro que eu vou citar ainda é pior, do Ilan Pappe, tá? Que é um livro chamado Limpeza Étnica na Palestina, em que eu acabei de fazer a resenha do livro, e é um livro profundamente baseado em fake news, informações falsas, deturpação da história. É um livro muito ruim, muito ruim. O 4º livro é exatamente a mesma coisa, só que do outro lado. Benny Morris, Um Estado, Dois Estados, livro traduzido também para português, que é o pior livro do Benny Morris, é livro de propaganda. Então, o conflito palestino-israelense no Brasil é produzido por quem faz propaganda, não por quem faz história, não porque reflete. Uma demanda que eu tenho da comunidade judaica, dos intelectuais da comunidade judaica, que inclusive não estão mais disputando por essas e por outras, porque são considerados traidores, não sei o que, os caras vão embora. Eu acho que a gente tem que fazer é recuperar os intelectuais e produzir bom material. Um dos desafios que a gente tem que fazer, por exemplo, é traduzir bons livros palestinos e israelenses. Não tem um livro de Rashid Khalid em português publicado. Um livro não tem. Não tem um livro de Baruch Kimmel publicado em português. A Academia Brasileira incorpora livros de propaganda. O conflito palestino-israelense é visto como propaganda e é binário. O desafio nosso é produzir reflexão. Muito bem. Carol, só para complementar a resposta sobre outros movimentos, tu fala assim que a esquerda está vendo outros movimentos palestinos, israelenses e tal. Tem que entender o seguinte: a sociedade palestina não é uma sociedade de esquerda. A comunidade palestina não é de esquerda. A gente, tanto aqui como lá, tá? Existiram sim movimentos como a Frente de Libertação Democrática Palestina, que é de Bacharia, que é de George Habash, enfim, ou FPLP, outros movimentos, alguns ligados ao Bar da Síria, como a Saica, que eram movimentos de ideologia marxista, pelo menos no papel. A Fatah, sim, teve uma proximidade
mas era, como vou te dizer, era estratégica com países comunistas, como a China e a União Soviética. Ao mesmo tempo que bancava o Fatah era o Kuwait e a Arábia Saudita, né, que não tem mais capitalista que esses dois países. Inclusive trabalho escravo no Golfo, onde trabalhei por 3 anos. Primeiro os palestinos trabalharam como escravos, os jordanianos, os sírios e agora os indianos. Então tem assim a sociedade, como eu te falei, os palestinos eles orbitam, um paga as contas e o outro treina, ou seja, a gente não tem nenhuma vinculação com a esquerda. A única vinculação com a esquerda que aconteceu no final dos anos 70 e início dos anos 80 é que a OLP aqui no Brasil ajudou a montar um partido político. Só isso. Que partido político? Não, mas isso aí eu vou guardar porque eu estou escrevendo um trabalho a respeito. Não. Qual partido político? Um partido político que a OLP ajudou a criar. Uma pessoa da OLP redigiu qual isso. Diga, justamente. Não, por enquanto eu vou... exatamente, é uma pesquisa, né? Eu falei para o Michel, já perguntou isso aí, eu não vou falar para ele, mas eu sei essa informação porque quando o presidente Geisel liberou o escritório da OLP no Brasil, o meu pai foi uma das primeiras pessoas a receber os representantes da OLP no Brasil, em Brasília, então eu tenho essa informação daquela época. Mas foi só esse vínculo aqui no Brasil, foi só isso. Mas sempre teve muita ligação também com a SNI, né? Mas, enfim, é uma sociedade, a comunidade palestina no Brasil é a maior, como eu te falei, Rio Grande do Sul, e não encontro ninguém vinculado a partido. Teve um que foi filiado ao PT na década de final de 80, nenhum, absolutamente nenhum é de esquerda que eu conheço. Tem gente assim, pró-palestina de esquerda, mas os palestinos sempre votaram preferencialmente no Maluf, porque era árabe, então não tem vínculo nenhum. É mais ou menos assim, eu estava falando, lá em Porto Alegre a gente conversou a respeito disso. Eu tenho um amigo meu que faz o curso comigo de infância, foi escoteiro comigo e ele é judeu. Todo sábado a gente faz curso junto. Quando eu vou no meu carro, boto música árabe, quando ele vai, bota música hebraica. Mas tá tranquilo, a gente é irmãozão mesmo, o João. E o João, ele fica indignado, né? Eu fico indignado que eu vejo, não é que ele é anti-evangélico, anti-pentecostal, mas ele acha que tem muito charlatão no meio, né? Ele fica indignado que ele morou em Israel também, que ele vê a bandeira de Israel nessas igrejas pentecostais, pessoal recolhendo dinheiro, passando uma maquininha, enfim. Fica indignado que os caras sequestraram Israel para eles, né? A maior felicidade de um cara desse é quando ele fala assim, o cara era judeu, agora se converteu, tá salvo, né? A maior felicidade deles. E daí a mesma coisa a esquerda fez aqui no Brasil, porque eu estava comentando com o professor ali que eu vi uma matéria, não sei se foi em São Paulo, no Rio, num rapaz quebrando uma vidraça, uma manifestação com a bandeira da Palestina. E eu fiquei indignado, né? Comentei contigo, fiquei indignado. Aquele cara, duvido que seja palestino, mas estava segurando a bandeira a qual o meu pai, quando foi enterrado, estava com aquela bandeira no caixão. Eu acho o maior desrespeito. Gente que nunca teve no Oriente Médio, nunca pisou lá, porque é muito fácil ligar a Globo News e achar que sabe tudo. Assistiu a Guga Chakra 3 vezes, já sou especialista, mas fala tudo, né? Que é realmente o cara que sabe. Mas enfim, daí é muito assim, a prepotência das pessoas, porque pessoal, somos todos brasileiros aqui, a gente não conhece o Brasil direito. Daí o cara, tem gente o cara fala que lá no Oriente Médio acontece isso, que os caras são assim, e sequestram a nossa causa. Eu adoro estar aqui conversando com vocês, judeus, para a gente trocar essa ideia. Agora, eu não sento. Eu fui casado com uma mãe, fui casado com uma evangélica. Eu não sento com o evangélico para discutir. É um absurdo. Da mesma forma que eu não sento com o cara do Hamas. A diferença é que o cara do Hamas vai me matar. Só essa. Tá? Então, assim, não vincule a causa palestina com a esquerda. Né? Os palestinos, pelos que eu conheço, a grande maioria, são de direita. Os indianos. Vamos mais 3 perguntas? Quem se favorece? A concorrência.
agradecer você, eu nunca tinha tido oportunidade Microfone. de conversar com alguém palestino. Achei fantástico você usar a expressão sequestrar a questão palestina. Eu acho que é isso mesmo que acontece aqui, principalmente na esquerda. A minha pergunta vai nesse Fala no microfone. Achei super legal isso daí. Eu acho que você, por exemplo, você teria todo o direito de se colocar contra Israel. A questão é essa que eu acho que você colocou super bem. Eu adorei essa expressão sequestro. O problema aqui, e eu acho que vai aí no que aquela moça comentou, tá? Que a gente vê aqui, ele acabou complementando. Essa questão de que a esquerda, ela elegeu Israel como culpado para ficar batendo, entendeu? É complicado isso daí. Com tantos problemas, inclusive no Brasil, por exemplo, você pega em Rondônia, se mata índio, come 1.500. Eu nunca vi ninguém falar isso, nem da esquerda, nem da direita, entendeu? E eu não entendo, porque aqui no Brasil se preocupa com tanto, assim, se faz debates e se coloca partidos políticos. Não, é isso que eu estou falando, eu não entendo. Partidos políticos e a esquerda se vincula demais até o negócio do outro lado do mundo, entendeu? Sempre que aqui no Brasil você vê a questão do índio, lá em Rondônia, eu tenho uma amiga que fugiu de lá por conta disso. Você deu para pergunta. Entendeu? Muito isso. E aí vai porque te criticam tanto. Eu recebo coisas assim contra você. Não, é verdade. E eu entendo o seu destempero, porque você recebe essa carga. E é verdade que bota um pedacinho, tanto que eu estou gravando, eu boto inteiro. E as pessoas acham horrível que eu boto 2 horas. Eu falei, mas se eu editar qualquer coisa, perde o valor de documento. Se você quiser ouvir, vai. Tem perguntas? Calma. Não, é que pergunta. Aí, ele está entendendo, é exatamente essa questão. Aí, o que a comunidade espera, e por isso que eu acho que vai... Porque, assim, você põe assim, um palestino, aí você imagina que o judeu vai defender Israel, e aí ele coloca, não, mas olha, tá errado, entendeu? E aí esse é um negócio que a esquerda ficou. Então, tem aí a comunidade judaica que fica de esquerda, fica contra Israel, e aí as pessoas se voltam para a direita, porque a direita é a favor de Israel, entendeu? Tem toda essa história. Aí a minha moça lá falou, foi o seguinte, pessoal, por favor, perguntas. Vamos tentar essa ideia. Vou ir um pouco aqui no tiroteio. Gente, talvez eu fui colega do seu pai, porque quando o Farid Sawa veio para cá, eu fui um dos raríssimos judeus que defendem a outrância a existência do Estado de Israel, e que quando adolescente eu pertencia a algum lugar, eu estava na linha de frente junto com os palestinos e com outros companheiros para defender o direito de falar de Farid Sawa. Bom, a minha divergência que eu falei, ela é muito simples, apesar de que fundamental. É que você partiu do princípio, você falou, não, a esquerda teve 12 anos ou 13 anos, não é? Eu não sei, tem que ver com reserva se realmente a esquerda teve no poder. Gente de esquerda, militantes, respeitosos, etc., participaram, porque um governo de esquerda não está. Bom, a minha pergunta agora é uma pergunta realmente plana, quero dizer claro, não estou insinuando nada. Eu estou me debatendo nos últimos tempos, eu não estava muito informado em questões pessoais, do BDS. Então, antes de fazer a pergunta, só um sim ou não, Michel. O BDS tem uma plataforma, uma carta de princípios, alguma coisa assim? Bom, então a minha pergunta é o seguinte. Nesse mergulho que eu tenho dado agora no BDS, nos últimos dias, minha filha lá de Los Angeles tem mandado o material.
Eu vejo, por exemplo, um artigo de uma pessoa que eu respeito muito em Israel, que é tido como uma besta negra, ultra-esquerda, extrema-esquerda, etc., há muitos anos, e é um dos israelenses que eu mais tenho respeito na minha vida, que é Uri Avneri. Uri Avneri, ele explica no artigo por que ele não é a favor do BDS. Por outro lado, Noam Chomsky, um judeu, que sem dúvida nenhuma defende a existência do Israel, é a favor do BDS. Então eu pergunto, o BDS é contra ou a favor do Estado de Israel? Isso é que eu pergunto. Para mim, o BDS é muito pequeno, o meu mergulho. Para mim, o BDS luta contra a ocupação. E que eles acham que essa política de Israel só vai modificar com uma interferência externa, que eu concordo. Eles acham que essa interferência é o BDS. Agora, BDS contra a existência do Estado de Israel, eu queria que você me explicasse, para mim, a ilustração mesmo. Obrigado. Olha, posso fazer uma pergunta direta? Não tem, já foram 3. Tá, não tem debate. Já foram 3. A primeira dele, a segunda é a dela. Olha, você tem razão, qual é seu nome? Desculpa. Geraldo Paulo. Geraldo, você tem razão, não é? O problema é que o BDS investe pouco no boicote efetivo a questões comerciais, no sentido explícito da palavra. E por maneira muito surpreendente, eu já faço um pouco a resposta à pergunta do Mal, o Silvio Band, o Mauro Band é teu primo? Agora que eu não tenho conta. Ele tem o mesmo sobrenome, É do Silvio. O BDS se preocupa muito com boicotes culturais e acadêmicos. Isso quer dizer alguma coisa sobre o BDS. Isso quer dizer alguma coisa sobre o boicote que investe tanto em boicotes culturais e acadêmicos. Por exemplo, quer dizer que ele acha que qualquer coisa produzida em Israel em termos acadêmicos e culturais, e esse é o problema, Mohammed, quer dizer ocupação. Mesmo quando queira dizer contra a ocupação. Eu vou te dar um exemplo. No Rio de Janeiro houve uma manifestação de jovens sionistas de esquerda na frente de um clube judaico depois da visita do Bolsonaro. Um militante do BDS fez o seguinte comentário: isso mostra que não há esquerda no sionismo. Como ele pode chegar nisso? A não ser que a priori se entenda que o sionismo é só de direita, Carol. Esse é o debate interessante. Nesse sentido, eu acho que o boicote do BDS é mais uma forma de denúncia de uma cultura israelense da ocupação, mesmo quando ela seja explicitamente contra a ocupação. E aqui a única questão que eu tenho é que isso pode ser produto de perspectivas conspirativas, de que de verdade, quando você fala contra a ocupação, você é a favor da ocupação. Isso é um problema, né? Isso é uma coisa. Ok que eles não são, eles não vão por esse lado, mas para quem, o produtor de um produto concorrente com Israel, não sei, é muito interessante o BDS e é bom dar dinheiro para o pessoal do BDS. Eu faço um desafio, eu faço um desafio ao BDS: fazer e centralizar o seu boicote nas perspectivas econômicas. Eu quero ver o que a esquerda israelense vai falar sobre isso. É um desafio, só que eles não estão fazendo isso há alguns anos. Isso é interessante. Silvio, você citou dois nomes, tá? Chomsky e Avneri. Avneri, não há dúvidas de que Avneri é um militante contra a ocupação. Não há dúvidas. E a favor do Estado de Israel. E a favor do Estado de Israel e palestino. Estado palestino. Claro. Não há dúvidas. Ele se coloca contra o BDS por dois motivos básicos. O primeiro, que o BDS não dialoga com a sociedade israelense. Ele diz que a única forma de superar isso é o debate. A segunda questão é que ele investe justamente no lugar onde o BDS poderia criar vínculos, que é a dimensão cultural e acadêmica. Tá? Chomsky, por sua vez, foi colocado numa saia justa. Tá? Porque Chomsky pertence àquela esquerda, por assim dizer, sul-sul. Por assim dizer, a possibilidade de solidariedade internacionais a grupos oprimidos. Chomsky é um expoente dessa esquerda. E ele foi colocado numa situação de que Chomsky é um intelectual do MIT. Não há outra
universidade norte-americana que tenha mais vínculos com a produção da estrutura de segurança do país mais poderoso do mundo do que o MIT. Chomsky disse numa entrevista que ele pode até apoiar o boicote econômico, mas que ele não pode apoiar o boicote acadêmico, porque senão ele teria que boicotar a si próprio. E aqui, por incrível que pareça, eu concordo contigo. Não, porque a ideia de que a esquerda, etc e tal, a esquerda nesse sentido erra o foco, erra o alvo. O alvo não é o Estado de Israel. E aqui eu discordo de você. Eu acho que o alvo é a ocupação, né? E aqui eu vou ser bem sincero. Eu pago impostos em Israel, eu sou cidadão israelense, eu tenho sobrinhos que vão servir o exército agora, e eu pretendo muito fortemente que eles não precisem mais servir nos territórios ocupados. Então eu tenho toda a legitimidade para falar o que eu estou dizendo. A minha preocupação é com Israel. E eu acho que ser contra a ocupação é ser a favor de Israel. Essa gramática tem que estar clara. Ser contra a ocupação é ser a favor da existência de um Estado judeu e democrático. E se você quiser saber mais, ser a favor da ocupação é ser contra um Estado de Israel judeu e democrático. Porque essas duas palavras não cabem juntas com ocupação. Sobre a esquerda, eu acho que a gente tem que entender o mercado de disputa internacional. Há perspectivas maiores, menores, influências maiores, menores. Agora sim, eu acho que a questão de Israel ter sido um dos 3 países criados por declarações das Nações Unidas coloca Israel num lugar de mais exposição para a esquerda. Eu estou me referindo a Israel, ao Paquistão e ao Timor-Leste. Tá. Só para terminar, eu não tenho nenhum problema que me critiquem não, tá? Nenhum mesmo. Só não pode utilizar mentira, porque isso é ruim. Então fique à vontade para criticar, é ótimo. Inclusive eu gosto porque quando me criticam eu escuto coisas que eu não percebi que eu falei. Mas a única questão que eu acho que a gente tem que realmente fazer uma higienização do debate político sobre o conflito palestino-israelense é evitar utilizar coisas não ditas para justificar posições. Isso tem sido feito muito de lado a lado. E por incrível que pareça, por eu ser um sionista de esquerda, eu tenho sofrido dos dois lados. Do BDS, que mente com bastante frequência, e de uma direita sionista que mente com bastante frequência. Sobre a Carta de Princípios do BDS. Carta de Princípios. É uma carta de princípios que baseia basicamente aquilo que eu falei, de que Israel é um Estado produzido e baseado na ocupação e que o boicote a qualquer tipo de referência que seja que tenha uso da ocupação deve ser feito. E que quem vai determinar se isso é ou não é legítimo, ou um boicote desse ou daquele elemento é ou não é legítimo, é a sociedade palestina. Qual é o problema dessa carta? O problema é que a sociedade palestina não é o Mohammed. São os grupos vinculados ao BDS. Então é um jogo viciado. Entende o que eu estou dizendo? A sociedade civil é um conceito muito importante, é um conceito tão largo quanto o populismo, socialismo, né? Não quer dizer muita coisa. Sociedade civil. A sociedade civil palestina para o BDS são os grupos que assinam os manifestos do BDS. Por exemplo, o Fatah é contra o BDS. Explicitamente. Então ele é da sociedade civil palestina. Esse é um problema, é um jogo viciado. Não, Ela pediu. sim, Eu Charles. quero falar, eu quero perguntar. Ela quer perguntar. Eu também tinha direito. Pergunta rápida. Vocês. É a última. Deixa só o Davi explicar a última rodada, só pergunta, tá? Por favor, faltam menos de 15 minutos para a gente terminar, então, última rodada. Só pergunta o mais rápido possível para a gente poder encerrar e todo mundo poder ter o direito de fazer a sua pergunta. Legal, uma pergunta. Do meu ponto de vista, o BDS ocupa um espaço estrutural importante desde a queda de Oslo.
E o que eu acho que eu queria escutar de Michel e de Mohamed é uma outra questão ligada ao BDS, que é o quanto que alguma mudança é esperada a partir de pressão externa a Israel e não interna da política israelense. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma parte dos sionistas de esquerda enxergam o principal locus de mudança na política interna de Israel. Tá certo? Incluindo a questão, inclui a questão do reconhecimento do Estado palestino pela ONU hoje, ou por vários países europeus. Então acho que a questão aqui, só para a gente não deslocar muito só para a BDS, é focar nisso. Quanto que vocês dois esperam que a mudança está interna a Israel, na política israelense, e quanto que vocês estão apostando as fichas numa pressão externa a Israel? Gostaria de falar que o Mohamed citou que como ele foi educado na infância, né, preconceito e tudo mais que existia aqui quanto aos judeus, né, e como ele era educado. Eu queria perguntar até para o Michel e para o Mohamed quais são as principais motivações, o que deixa o BDS forte, assim, quais, por exemplo, se o preconceito é a principal arma do BDS, se ele que faz o BDS se fortalecer, ou se é isso, ou se são outros princípios, e é isso a pergunta. Eu falo daqui. Eu quero saber do microfone. Está gravado. Vai ficar na comunidade. O meu é assim, é bem direto. Eu queria saber como a comunidade palestina te enxerga, como foi, e ainda mais você contou que teu pai foi enterrado com a bandeira do OLP. Eu queria ter esse depoimento. Eu sei do Michel. Gosto do penteado dele, pelo menos. Ele deixou uma pessoa mais aqui, ó. Bem direto. Ele vai falar. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para um palestino, até porque é a primeira vez que eu conheço um pessoalmente. Eu queria, levando-se em conta o conhecimento que você tem do seu povo, eu gostaria de saber qual a sua convicção e se você realmente, assim, do fundo do coração, acha que se a ocupação terminasse, de fato a paz iria acontecer. Você já perguntou para o torcedor também? Para você. Para você, Michel. Boa pergunta. Eu perguntar, será que se a ocupação acabar, vai resolver o problema? É melhor para todo mundo ouvir. Pergunta que Mohamed gosta. Eu acho que é um fato sabido que a maioria dos árabes que vivem em Israel, eles estão mais satisfeitos debaixo, com todos os problemas que existem, estão mais satisfeitos com o governo de Israel do que se eles tivessem que viver nos lugares de origem. Eu pergunto o seguinte: comparativamente também, e eu não vejo vocês da juventude aí assumindo essa causa, 450 mil palestinos vivem num gueto no Líbano sem nenhum direito humano possível e imaginável. Qual é a posição de vocês, gente? Pessoal, eu sou Roberto Brockman, eu moro em Israel, pago imposto em Israel, tenho filho na brigada Golani, não tenho sobrinhos, tenho filho que luta por Israel, defende Israel. Minha pergunta é direta. Michel, e a questão de Jerusalém? A gente está ocupando Jerusalém do teu ponto de vista? Você é judeu, você acredita em Deus? Gente, por favor. Eu sou judeu e não acredito. Fernando Henrique perdeu uma eleição. Vou começar de trás para frente com o senhor. O senhor é o... Desculpa. Seu João, o senhor tem toda a razão. O senhor tem toda a razão. Eu tive em Sabe Chatila. Visitei os túmulos das pessoas que morreram no cerco da Amal em 86. E também ouvi algumas histórias em 1982 do cerco do exército israelense, em que libaneses varonitas, cristãos, em 2 noites. Bom, acho que todo mundo tem idade suficiente para saber o que aconteceu em Sabe Chatila. Mas enfim, o senhor tem razão. Quanto ao BDS lá para o Líbano, pode ter para a Arábia Saudita, eu não estou nem aí, porque não interessa, pessoal.
Eu não sou do BDS, mais uma vez. Podem fazer BDS. Tem trabalho escravo em Abu Dhabi, onde eu trabalhei para o governo. Eu ouvi, ninguém me falou. Eu ouvi, eu estive lá, em loco. Então, assim, ó, que as pessoas falam assim, pô, mas acontece isso na Arábia Saudita. Vai lá e faz um BDS para a Arábia Saudita. Entendeu? Não, uma coisa não descarta a outra. Eu não posso falar assim, pô, mas já que o cara ali maltrata, tem um trabalho escravo ali, maltrata o funcionário dele, eu vou pagar menos pro meu. Não é assim que funciona, né? Então, assim, o que é justo é justo. É fácil fazer isso, porque eu parto do princípio que nós todos aqui nesse planeta somos seres humanos. Nós criamos fronteiras, criamos Deus, criamos religiões. E esse é o meu ponto de vista, né? Então, assim, uma coisa não descarta a outra. O rapazinho, ele falou da minha criação, né? Pois é, só que a gente evolui. Então, assim, a gente vai sendo criado com uma carga de preconceito. Eu nunca vou condenar meu pai por essa carga de preconceito, porque ele foi refugiado, né? Então, eu discuti com um cara que com 5 anos de idade foi expulso da casa dele. Então, assim, ó, ele tem aquela narrativa que ele viveu, a perspectiva que ele viveu. É como falar assim com um sobrevivente do Holocausto, guardando as devidas proporções, com um judeu alemão, de falar assim, não, mas tu não gosta de alemão? Ele tem todo o direito de não gostar. Pode ser irracional, mas ele tem o direito de não gostar, ele viveu aquilo na pele. Mas eu aqui no Brasil não me sinto no direito, como eu também não me sinto no direito de chegar hoje lá em Betatap, que era a aldeia do meu avô, e expulsar um rapaz da tua idade, que nasceu lá, um judeu. Falar assim, não, essa terra aqui é minha. Tu nasceu aqui, mas essa terra é minha. O meu avô estava aqui. Daí o rapaz vai falar assim, mas lá, 1000 anos atrás, estavam os meus ancestrais aqui. Então, assim, ó, é questão de humanidade. Se a gente começar a gente parar de pensar enquanto judeu, palestino, brasileiro, muçulmano, evangélico, macumbeiro, maconheiro, seja o que for tua denominação, e começar a pensar assim, como ser humano tem que respeitar o outro, entender o outro e tentar se posicionar no lugar do outro para tu ver o mundo como ele é, né? Eu acho que a coisa vai andar. Agora, quando tu parar aqui e pensar assim, bom, esse é o meu direito, essa é a minha verdade, e eu não estou vendo o direito do outro, e eu não estou vendo a verdade do outro, daí a coisa não anda. Tu falou sobre a comunidade palestina? Foi. Se acabasse a ocupação, resolveu o problema. Se acabar a ocupação, a possibilidade dos palestinos se matarem é enorme. Enorme, é grande. Os judeus também. Tá. Por que isso? Eu falei para o senhor antes. Olha só, a sociedade, eu vou pegar a sociedade árabe que eu conheço razoavelmente bem, tá? A sociedade árabe como um todo, que é aquele bando de povos, né, que se converteram ao Islã, acabaram o idioma prevalecendo o idioma árabe, que não tinham estados constituídos, mas enfim, os árabes são tribais. Em todos os países árabes são tribais, todos os povos árabes são tribais. Não é diferente com os palestinos. Existe uma grande preocupação, eu vi gente importante falando isso, de quando acabar a ocupação, os palestinos vão começarem a perseguir as suas minorias. Daqui a pouco vão perseguir cristãos, daqui a pouco vão perseguir mulheres, comunistas, enfim, é uma preocupação nossa, porque essa violência é transgeracional. Aquele que sofre violência e é criado em cima da violência vai passar para o próximo. Aquele que foi ocupado e oprimido vai passar para o próximo. E é assim que caminha a humanidade. Mas a minha pergunta foi em relação a Israel, não em relação a São Paulo. Eles iam esquecer Israel? Se iam esquecer Israel, eu vou dizer o seguinte, bota comida no prato deles, comida, trabalho, que eles esquecem. Isso aí tu pode ter certeza. Claro, vai ter um outro louco dentro de qualquer lugar do mundo, mas vão trabalhar. Se tu ocupar a mente com coisa produtiva, com trabalho, com estudo, é que não dá assim, por exemplo, tem lá 6 meninos na faixa de Gaza que ganharam uma bolsa para os Estados Unidos e o exército israelense não deixa elas ir para os Estados Unidos fazer o curso. Isso não pode acontecer. Tem que incentivar e falar assim, não, vamos. É esse tipo de incentivo. Não dá para o exército de Israel destruir um estádio de futebol em Halle, perto de Bethlehem, porque estava irregular a construção do estádio de futebol que Israel vai jogar bola.
Enquanto tiver uma hora e meia de futebol, eles não estão pensando em guerra. É esse tipo de política, de atitude que tem que ter. Eu acho que vão sim esquecer Israel. A grande maioria vai ter muito menos problema quando as pessoas tiverem comida na mesa. Mesmo com o Hamas, mesmo com isso. O Hamas se desmobiliza, pode ter certeza. É muito fácil um cara do Hamas chegar para um guri de 17 anos e falar assim, olha só, aqui tu só está comendo pão com romos, né? O cara não sabe nem o que é McDonald's. Mas quando saiu de Gaza que o Hamas se mobilizou. Gente, tem mais Não. É legal assim, olha só. É muito fácil um cara do Hamas chegar para uma mulher de 17 anos e falar assim, olha só, tu é virgem, tu come pão com romos, tu não tem cinema, não tem McDonald's, tu não pode surfar, que é pecado. Então é o seguinte, tua vida é uma merda, desculpa a palavra, né? Então assim, para melhorar bastante, tu ter um monte de virgem, tua família ganhar um dinheiro e tu ter um monte de cartazes espalhados aqui na aldeia como herói, tu vai fazer um shahid, vai fazer um martírio. É fácil, cara, um moleque de 17 anos, ele vai estar na cabeça dele. Agora, se aquele guri tivesse estudo, tivesse lazer, tivesse oportunidade, se o pai dele não tivesse preso, se não tivesse checkpoint argentino, entendeu? Desmobiliza, pode ter certeza disso. O radicalismo se alimenta desse tipo de política. Por que o povo palestino não destrói as vidas? Essa é a ideia da favela aqui no Brasil. Exatamente. Um campo de refugiado é uma favela. É isso. É isso. Quanto à sua pergunta, como é que a comunidade palestina te enxerga com esse relacionamento? A comunidade palestina no Rio Grande do Sul é tranquila. Somos uma grande família. Não tem tanta divergência como achava que deveria, que poderia ter, né? É uma sociedade, pelo menos lá, estou falando da comunidade de lá, é pujante. Claro que as pessoas se criticam porque um pensa dessa maneira, outra pensa de outra. Com relação ao assunto aqui em pauta, que é o BDS, olha, nós não devia falar disso, gente. Você é muçulmano? Não, eu sou ateu. A origem, meu pai era criação muçulmana, minha mãe é árabe católica, né? Mas, por opção, eu sou ateu. Michel também. Quer qual é seu nome? André. Cara, eu achei que você estava caminhando uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer também, André, que é o seguinte. O Mohammed falou sobre o que é judeu para um palestino, né? O que é um palestino para nós judeus na infância? Como é que as escolas lidam com o tema? Eu acho que é uma questão importante para nós pensarmos, por exemplo, quando o André chega na universidade e encontra a questão palestina nas paredes, não é? Como é que as escolas judaicas prepararam esse tema? Até porque se o André for estudar fora do Brasil, também vai encontrar a questão palestina nas paredes. Então, é um tema interessante como é que nós fomos criados a partir da lógica do que é palestino. Acho que também é importante a gente pensar nisso. Eu, por exemplo, estudei em colégio judaico muitos anos da minha vida, não toda a minha vida, mas até a 8ª série, até o 9º ano atual, e eu não me lembro do tema palestino ter sido tratado em nenhuma aula. É um tema interessante, eu não sei como é que é hoje, mas eu imagino como seja. Eu acho que vocês estão errados, viu? A pergunta do Roberto, acho que vocês estão atacando errado. Não sei se vocês entenderam, eu estou aqui atacando o BDS e me colocando como sionista. A primeira pergunta, eu vou começar pela primeira pergunta, que é a mais difícil, sobre eu acreditar em Deus ou não. Isso não tem nenhuma importância. Já foi embora, né? Deve estar vendo na internet para esperar. Não, que é impressionante o que está acontecendo. Vocês vão entender e vão entender por que eu fiquei nervoso. A quantidade de mentiras contadas sobre mim na internet dá a impressão até que eu sou importante. O dia que eu tiver que responder num debate público se eu acredito ou não em Deus, me interne. Isso não tem importância nenhuma, isso é absolutamente individual, particular, isso não deve ser colocado aqui em público de maneira nenhuma, isso não quer dizer que eu sou mais ou menos qualquer coisa. Eu acho até estranho uma pessoa perguntar isso. Sobre Jerusalém, que eu acho que a pergunta é importante, até porque eu sei de onde vem. Vem de um trecho que fizeram no outro debate que eu falei sobre território 67, falando que por causa disso eu sou a favor da divisão de Jerusalém. As pessoas que falam sobre Jerusalém geralmente não conhecem Jerusalém, tá ok? Jerusalém é uma cidade muito grande,
ela nunca foi tão grande quanto ela é hoje, porque ela foi incorporada de outros bairros que nunca foram Jerusalém. E hoje, a municipalidade de Jerusalém, ela é agigantada. Tá? Então vamos trabalhar com Jerusalém. Tá ok? Jerusalém é o seguinte, historicamente, a parte ocidental de Jerusalém e a parte oriental de Jerusalém, a gente tem como fronteira o deserto. Okay? De um lado, o Monte Scopus, e do outro lado, as regiões que fazem fronteira com o que é hoje ali Beit Safafa, Beit Hanina, regiões que são regiões de bairros árabes do leste de Jerusalém. A pergunta que a gente tem que fazer hoje é o seguinte, e essa é a lógica. A gente quer ter a capital do Estado judeu tendo maioria de árabes e ortodoxos não sionistas, ou isso para nós é insuportável? Essa é a pergunta. Eu não tenho dúvida alguma que a Jerusalém que eu conheço, ou seja, aqueles bairros da Jerusalém Oriental que já são colonizados em grande maioria por cidadãos palestinos israelenses e por israelenses judeus, ela não tem como não ser unificada. É claro que tem lógicas, até porque eu não sei se vocês sabem, mas a partilha de 47 é uma partilha que coloca Jerusalém como cidade internacional, e é por isso que é o grande debate. O que fazer com isso? Assim, não dá para dizer que Kivat Sofatit vai ser devolvida para os palestinos. Não dá, é impossível. Não dá para dizer, por outro lado, que Beit Hanina, que tem um campo de refugiados dentro de Beit Hanina, é um bairro judaico. Não tem nenhum judeu que entra lá. Vocês nunca foram para Beit Hanina, provavelmente. Vocês nem sabem que ela existe. Shofat, vocês nunca ouviram falar e morrem de medo de entrar. Shofat nunca foi Jerusalém. Não se vê como Jerusalém. Não faz sentido algum a gente falar que Jerusalém unificada tem Shofat. Então, na verdade, eu não falo em dividir Jerusalém. Eu falo em unificar Jerusalém, mas é uma Jerusalém histórica, e não é uma Jerusalém inventada por uma série de expansionismos que tem como sentido judaizar bairros que sequer foram judaizados até hoje, que ninguém quer morar em Shofat. Então, vamos ser mais complexos. Tem um detalhe que quem dividiu Jerusalém foi o Netanyahu, né? Quando ele colocou um monte de muro nos bairros. Tem outra, Netanyahu e Sharon antes, né? A ideia de alguns muros que estão dentro da municipalidade de Jerusalém, que é uma loucura. Ou seja, tem israelenses sendo separados de israelenses, só que são israelenses árabes. Há que se pensar isso. Há que se pensar isso. Não tenha dúvida. Olha só, eu perdi 3 amigos em 8 anos de atentados. Ninguém sabe, mais do que eu, a importância dos muros. A pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte, é o que fazer com uma cidade que ainda não foi unificada? O que fazer? Devolver Jerusalém, transformar Jerusalém em Palestina, ou manter os muros de uma cidade que na verdade é uma cidade murada pelo meio? E de novo eu estou falando sobre um Estado moderno se dividir enquanto etnicidades. Isso é um problemão. Vamos ser complexos. Vamos ser simples. Eu sou a favor, eu sou contra. Então você é traidor, eu sou bonito. Não, a questão é mais complexa. Jerusalém é uma cidade muito complexa. Não dá para falar de Jerusalém sem entender a complexidade dela. A pergunta é o que fazer com os bairros palestinos onde nenhum judeu põe o pé lá. E quando põe o pé lá, põe o pé com bota e com uniforme verde. Quê? E pode sair morto e o inverso não é verdade. Não entendi, pode sair morto? Pode sair morto. Pode sair morto. O inverso não é verdade. Não é verdade, né? Assim, eu sou judeu e sionista, tá ok? Eu não vou disputar, e o Mohammed sabe disso, moralidade com os árabes. A gente ganha. Graças a Deus ainda. Eu não estou discutindo isso. Eu quero que o Estado judeu seja um Estado judeu e democrático. Não dá para ser um Estado judeu e democrático tendo cidades, a capital, sob administração militar, algumas populações que são populações de Israel. Isso é uma contradição. Vamos pensar um pouco mais. E olha só, a gente ganha em todos os níveis de moralidade com os árabes. Para mim não é suficiente. Eu quero ter conforto de ser sionista e democrático. A tua pergunta, Charles, que eu acho que a pergunta ufa, é a pergunta de uma palestra inteira. 5 minutos. Foi coisa pra caramba. Eu tenho algum problema com a ideia de uma esquerda sionista, que não é a minha,
de que a gente só vai construir uma possibilidade de saída da ocupação com intervenção externa. Do mesmo jeito que eu acho absolutamente problemático eu decidir daqui o que a Venezuela tem que fazer. Do mesmo que eu acho problemático pra caramba tomar decisões a partir da lógica internacional sobre qualquer país a partir das suas contradições, que são contradições deles. Eu acho que a solução deve ser construída pelos povos que lá estão. E eu acho que nesse sentido o Meretz tem uma importância fundamental, que é desconstruir uma cultura de ocupação e opressão e construir uma cultura de diálogo com o outro. Eu vejo poucos partidos no mapa político israelense, inclusive o meu partido, eu não sou do Meretz em Israel, eu sou de um partido chamado Meimad. Procurem saber que aquela primeira pergunta, se eu acredito em Deus ou não, pode ser respondida. Acreditam nesse diálogo, um diálogo possível e perene, e que coloque árabes e judeus lutando contra a ocupação. Não há possibilidade alguma de você entender, porque você também não concordaria com isso, que a intervenção internacional pode garantir mudanças internas. O que ela pode garantir é fortalecimento da direita. Mas a direita é cada vez mais forte. Quantas pessoas tem, quantos por cento da população é Nada. Zero. 6 candidatos? 5 cadeiras. E eu acho que isso tem muito a ver, sim, com duas questões. Com o fortalecimento da política do medo do Netanyahu e que a justificativa dessa política do medo que o Hamas produz. Ou seja, há um ciclo vicioso que produz medo e gente que sabe porque tem medo. Eu acho que a gente tem que cortar e quebrar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: não há possibilidade da gente viver por mais muitos anos num Estado judeu e democrático com ocupação. A gente tem que tomar essa decisão histórica. Ou a gente anexa os territórios e abre mão da democracia. Que é o passaporte. É isso, abre mão da democracia. Ou a gente anexa os territórios e dá cidadania e abre mão do Estado judeu. O BDS não tem nada a ver com essa equação. O BDS não está preocupado com o final da ocupação. O BDS está preocupado, alguém me perguntou aí, acho que foi o Silvio, com o final de Israel. É isso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí. Acho que foi um evento muito construtivo para todo mundo. Curtam a página do Meretz para saber dos próximos eventos que a gente vai fazer. E é isso aí. Boa noite a todos. Renato, tem mais uma palavrinha aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês que vieram e que ficaram até tarde da noite. E espero que tenha sido agradável, que tenha sido um debate aqui construtivo. E nós aqui estamos fazendo uma parceria com esse Centro Cultural Aniveatá, que é uma parceria entre dois movimentos sionistas que sempre trabalharam juntos, que é o Dror e o Shomer, e as suas associações. Trabalhamos pela paz, acreditamos na coexistência e trouxemos aqui, sim, um palestino para escutar. E fico feliz que a primeira vez que algumas pessoas se manifestaram, que estavam vendo um palestino na frente dele para conversar. E eu acho que isso é o caminho. O caminho é conversar para construirmos uma terceira narrativa, que não é a Asbará e que não é a narrativa anti-Israel do BDS. Boa noite.